Bom dia, irmãos. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém? Nós vamos compartilhar, um pequeno trecho da palavra do Senhor que está nos Evangelhos. E a palavra do Senhor, ela é poderosa, para nos abençoar. Só a leitura da palavra já é poderosa para nos abençoar. Então vamos tentar dividi-la, compartilhá-la, para que Deus possa dar mais uma porçãozinha, da sua palavra para as nossas vidas. Eu gostaria de meditar com os irmãos em Marcos 4, 35 a 41. Gostaria que os irmãos dessem uma lida, aí na versão dos irmãos, 35 a 40, Marcos 4, 35 a 40. Dá uma passada de leitura, irmãos, nesses versículos. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, Jesus falando, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E lhe despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? 41. Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Olha, irmãos, a gente podia fechar a Bíblia agora e ir embora, Mas vamos tentar compartilhar um pouquinho. Irmãos, eu vou ser muito breve também, dessa vez. Essa passagem, se os irmãos lerem os versículos anteriores, vão perceber que Jesus vinha de uma grande caminhada de ensino à multidão. Ele ensinava através de parábolas. Então, se os irmãos forem ver os outros versículos acima, ele ensinou sobre a parábola do reino, a parábola do grão de mostarda, o ensino parabólico de Jesus, a parábola da luz encoberta. Ele vinha ensinando, uma multidão ouvia. Então, para a gente tentar entender esse texto, Jesus vinha de uma série de ensinamentos, e teve um determinado momento, depois de tanto ensinar a multidão, muitas pessoas, ele falou assim para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Eles estavam no mar da Galileia. E na verdade é um lago, É um lago. O mar da Galileia não é um mar em si mesmo, é um lago. E aí ele falou assim: vamos passar para o outro lado. Já era tardinha, quase noite. Então a gente percebe que Jesus deveria estar muito cansado, porque ele veio de uma série de ensinamentos e multidão, e ele falando. Como a gente sabe que ele era 100% homem e 100% Deus, ele ficou cansado. Tão cansado ficou que pegou uma almofada e reclinou no barco para dormir. Ele dormiu no barco. Mas vamos lá. A gente percebe aqui que na travessia do mar, eles foram pegos de surpresas por uma tempestade. Ok. Então, eu queria só colocar 4 verdades que esse texto nos traz. Primeiro, irmãos, tempestades nas nossas vidas são inevitáveis.
São inevitáveis as tempestades, elas vão acontecer. Nós não estamos blindados, né? Estamos sujeitos. E aí, independe se é rico, pobre, se é velho ou novo, do nascimento à sepultura, haverão tempestades. Mesmo porque, até o descrente, né? O crente e o descrente também passa por tempestade. Isso é do ser humano, é algo imposto ao ser humano. Todos passamos tempestades. Agora, a vida da gente não se desenvolve num parque de diversão. A vida cristã da gente se desenvolve no meio das tempestades, muitas vezes, né? Então elas são inevitáveis. Ponto. Vão acontecer. Em dado momento vão acontecer. Elas são imprevisíveis. São imprevisíveis. Nesse texto aqui, a gente percebe o seguinte. E aí eu vou pedir para o Pedro... Você acende a luz para mim ali, André? Aqui, ó. Eu queria só mostrar para os irmãos, porque quando a gente entende um pouquinho do local onde sucederam os fatos, a gente grava, né? Apagar. A gente grava, fixa na mente e também a gente tenta entender um pouquinho. Pode pular um pouquinho. Pode avançar, Pedro. Ó, esse é o Mar da Galileia. Eu vou explicar para os irmãos a geografia desse episódio aqui, para os irmãos entenderem. O Mar da Galileia a gente também chama como Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. É tudo a mesma coisa. Na verdade não é mar, é lago. É um pequeno lago. Volta um pouquinho na primeira página. Tá vendo a flechinha ali? Ali é o Mar da Galileia. Ele é rodeado por cidades. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus andava muito de barco, porque ele se deslocava para as cidades, Cafarnaum, Nazaré, tá vendo? Samaria não, Samaria era mais por terra, né? Mas, Gadara, Decápolis, era rodeado por cidades, então Jesus usava muito o barco para desenvolver o seu ministério. Esse lago são de águas doces, pode avançar, Pedro, são de águas doces. Havia muitos peixes, havia pescadores nesse lago. Olha como ele é envolto por montanhas, vocês percebem? Pode passar, Pedro. Olha como ele é, irmãos. Pode passar, Pedro. Olha, tá vendo? Ó, ele é rodeado, ele é encurralado por montanhas. Acho que tem mais uma, tá vendo? Ó. E tem algumas fotos que você vê hoje, né? Atualmente você vê residências assim em volta. Então, só para os irmãos entenderem. Ele tinha 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, encurralado por montanhas e rodeado por cidades. Então, a gente já deu para ter um entendimento de como era aquele cenário. Mar de águas doces, as pessoas pescavam lá. Inclusive, muitos discípulos foram chamados à beira do lago, né? Lembra quando Jesus passou e viu Simão Pedro e falou, fez o chamado, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram chamados à margens do Mar da Galileia. Então era um lugar muito familiar aos discípulos. Eles conheciam aquele mar porque trabalhavam lá, né? Pescavam, né? Enfim, desenvolviam a sua profissão. Esse lago é o maior de águas doces do Oriente Médio. Tá? Eles falam mar porque era uma quantidade tão grande de água que eles chamaram mar, mas é lago. Ao extremo norte, não sei se o mapa dá para ver, ao extremo norte não dá para ver, porque depois da Galileia lá em cima tem o Monte Hebron. Monte Hebron, onde Sara foi sepultada. Lembra quando Abraão foi comprar o terreno para sepultar Sara? Que ele pagou o preço. É o Monte Hebron. Esse Monte Hebron, ele é o mais alto de Israel. E no topo dessa montanha, o que acontece? Ele fica coberto de gelo.
E o que acontece? De vez em quando, as águas geladas do Monte Hebron descem para o Mar da Galileia. Como ele está encurralado por montanhas, né? Esse vento frio, né? Esse gelo bate na água que está quente, aí existe o choque térmico, né? Como ela está encurralada, vem a chuva de tempestade. Entenderam? Mais ou menos? Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Para a gente tentar entender que aquela tempestade não era algo muito estranho, né? Parecia que era uma situação que ocasionalmente, de vez em quando, acontecia, porque era um fenômeno, né? Fenômeno natural. E os discípulos, enquanto pescadores, tinham essa experiência porque pescavam, saíam para pescar e sabiam desses fatores ambientais, né? Existia o Monte Hebron, que era no topo desse monte existia muito gelo, e que quando essa água degelava, ia para o Mar da Galileia, ia ter esse choque térmico, né? Porque ela é encurralado ali pelas montanhas. Então o vento se levantava e as ondas eram enormes. Então de vez em quando acontecia. Era uma novidade para os discípulos? No meu entendimento, não era. Apesar das tempestades serem imprevisíveis, naquele momento eu penso que os discípulos, quando estava atravessando, Jesus pegou uma almofada e estava dormindo, e enquanto Jesus dormia, o vento se levantou e a água entrou dentro do barco a tal ponto que ela estava indo a pique, e aí a gente percebe que eles estavam na iminência de um desastre, de uma tragédia, e Jesus estava dormindo, irmãos, cansado lá de tanto pregar. E os discípulos devem ter pensado: estamos acostumados, vamos administrar, né? Vamos fazer o que a gente sempre faz quando a gente sai para a pesca. E aí eles tentaram de um lado, tentaram do outro, tentaram, mas não conseguiram administrar a tempestade, os efeitos da tempestade, não conseguiram controlar o barco, a tal ponto que eles estavam afundando. Então, a gente percebe que as tempestades, elas são inevitáveis, imprevisíveis e muitas vezes inadministráveis. Inadministráveis, tá certo, Débora? Não administráveis. Tem hora que não dá para administrar, não é? Por mais que você tenha habilidade, como os discípulos tinham, não estava dando para administrar aquela situação. Perderam o controle. Irmãos, trazendo para a prática, quantas vezes nas nossas vidas a gente tem habilidade para lidar com uma situação, mas a gente perde controle? Você não tem mais poder sobre o barco, não é? Quantos exemplos podemos dar? Casamentos que se desfazem, ficam estáveis, se rompem, estava tudo bem. Você tinha muita habilidade, sucumbiu. Pais criam filhos e os filhos não levam o legado dos pais. Você já não tem mais controle sobre essa situação. Você tinha habilidade, mas você perde a habilidade de lidar com aquela situação. É difícil quando o barco já não aceita mais o nosso comando, né? A gente sente que a gente dá uma balançada. Irmãos, as tempestades, além de muitas vezes não serem administráveis, elas nos ensinam, no entanto, são pedagógicas. Sabia? As tempestades são pedagógicas. Existe uma verdade central de que Deus é soberano. Nós cantamos isso aqui agora. Deus, Ele é soberano. Deus nunca é pego de surpresa e nunca é pego sem saber o que fazer. Lembre-se disso. Aconteceu alguma coisa. Deus foi pego de surpresa. E agora? Não, Deus nunca é pego de surpresa. Ele sempre sabe e sabe o que fazer. Tempestade, irmãos,
tende a nos levar para perto de Jesus, não para longe dele. Então a tempestade, ela tem uma tendência a criar dependência em relação ao Senhor. É mais dependência que Deus está querendo das nossas vidas. Irmãos, o contexto a gente já entendeu. Jesus vinha ensinando por parábolas a multidão. Ao cair da tarde, ele ordenou: vamos passar para o outro lado. Os discípulos obedeceram, vamos. Estavam todos cansados. Irmãos, existe uma verdade aqui. Você ouve a palavra do Senhor, ouve. Vai ter uma hora que você vai ter que ter a prática de tudo que você está ouvindo. Entenda, isso aí é uma verdade. Você ouve as palavras do Senhor, mas você vai ser colocado à prova. Vai acontecer a situação que você vai ter que colocar em prática o que você aprendeu. Porque ouvir, o aspecto pedagógico, né, da palavra é cair no coração para ser usado, né, para ser aplicado. Jesus encosta no barco, pega o travesseiro e vai dormir. Está cansado. Durante o sono, Jesus estava dormindo. Tudo bem. Os discípulos não administraram. Estamos na iminência de um desastre. Aí, irmãos, o que eu queria realmente dividir com os irmãos são as 3 perguntas do texto. As 3 perguntas do texto mostram muito da vida da gente no dia a dia. Versículo 38 diz assim, versículo 38. Versículo 38 é a pergunta dos discípulos para Jesus: Mestre, não se te dá que pereçamos? Pergunta uma certa censura, né? Senhor, o Senhor não se importa com a gente? Não está vendo o que está acontecendo? Está dormindo? Está em silêncio? Não te importas que a gente esteja perecendo, Senhor? Não é muitas vezes a nossa pergunta para Deus, irmãos? Você está no barco, você perdeu o domínio, a sua habilidade não controla mais o barco, você está no iminente pique, né? Está indo a pique. E Jesus está em silêncio, parece que está dormindo. Aí qual que é a nossa oração? Senhor, não te importa que sejamos perecendo? Pergunta dos discípulos para Jesus. Parece a nossa oração, né? Você jejua, o negócio piora. Você pede até sinal. Deus dá um sinal, Deus não dá sinal nenhum, né? Senhor, confirma, Deus não confirma. Senhor, nada, silêncio. Jesus está dormindo, né? Jesus está dormindo, está falando nada. É a pergunta dos discípulos para Jesus. Irmãos, tem uma verdade aqui. Tem hora que o silêncio de Deus dói mais do que a tempestade. É ou não é? Tem hora que o silêncio de Deus dói mais do que a tempestade, porque Deus não fala. É um silêncio total. A gente tem algumas situações, por exemplo, que eu anotei para os irmãos, de Lázaro. Os irmãos já pararam para analisar a situação de Lázaro? Lázaro ficou doente, as irmãs Marta e Maria mandaram um mensageiro para onde Jesus estava, distante de um dia de Betânia. Manda dizer para o mestre que aquele a quem ele ama está doente, doença para a morte. O mensageiro demora um dia, chega lá onde Jesus está, fala assim: olha, as irmãs manda dizer ao Senhor que o discípulo a quem o Senhor ama, Lázaro, está doente, né? A situação é grave. Aí Jesus olha para o mensageiro e fala assim: ó, essa doença não é para a morte, não é para a glória de Deus. Ah, tá bom. Aí ele volta mais um dia, né? Chega lá para Marta e Maria e fala assim: olha, o mestre mandou dizer que essa doença não é para a morte. Olha que situação que Marta e Maria ficaram, porque Lázaro já estava morto. Jesus ficou mais 2 dias lá em Betânia. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias, né? 4 dias que Jesus estava morto.
Percebe, irmãos? Houve um descaso de Jesus aqui, um descuido pastoral, não quis saber. Por que Jesus se demorou? Por que Jesus ficou em silêncio? Por que Jesus não foi curar Lázaro enquanto vivo? Ele sabia que a situação de Lázaro, sabia. Tanto que ele falou assim, olha, não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele sabia, mas ele ficou 2 dias lá. Aí Marta e Maria estão lá esperando o mensageiro voltar. Mas Jesus mandou de dizer que essa enfermidade não é para a morte. Como não é? Irmãos, Jesus sabe o que faz. Sabe por que Jesus só chegou no 4º dia? Eu vou compartilhar algo com os irmãos. Isso é muito interessante. Na época existia uma crença rabínica. Eu estava dando uma estudada. E a crença rabínica judaica da época dizia o seguinte: a exemplo do ministério de Elias e Eliseu, que ressuscitaram, né? Houve uma ressurreição naquela época, né? Quando Elias e Eliseu estavam ministrando. A crença rabínica judaica acreditava que até o 3º dia, qualquer homem piedoso, muito piedoso, poderia ser instrumento para uma manifestação desse tipo. Até o 3º dia. Mas ao 4º dia, somente Deus. Então Jesus não foi no 4º. Por que Jesus foi no 4º dia? Não teve descaso do Senhor. Deus ali, Ele estava manifestando, dizendo o seguinte: olha, eu sou humano, eu me canso, eu pego um travesseiro, eu durmo no barco. A questão da humanidade de Jesus, Ele é 100% homem, mas eu sou Deus, 100% Deus. Por quê? Porque a própria crença de vocês diz que somente Deus pode ressuscitar alguém ao 4º dia. Eu estou ressuscitando. Entende, irmãos? Jesus ali se manifestou como homem e como Deus. A divindade de Jesus ali foi manifesta. Amém? O relógio de Deus não tem atraso, irmãos. Glória a Deus. Se Deus está em silêncio, Ele está preparando algo grandioso. Não existe atraso no relógio de Deus. Não existe. Amém? Amém. Jesus não estava falando, não estava agindo sem resposta, nem o favor de Deus. Jó. O que aconteceu com a vida de Jó? Jó, no mesmo dia, enterra 10 filhos, fale, fica uma carcaça humana por causa da lepra. Sua esposa fala assim: abandona a sua fé. Os amigos vêm para consolá-lo e só vem no ataque. É um consolo molestador. Por quê? Olha, chamou ele de ladrão, de adúltero. Você ficou rico porque você roubou os órfãos e os pobres. Você é louco. Muitos na situação de Jó teriam se matado. Né? Se não tem estrutura, tudo isso, só de perder 10 filhos já é difícil. 16 vezes Jó pergunta: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que? Lê lá a história de Jó, 16 vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Silêncio total. 34 queixas. Por que eu nasci? Por que o Senhor não me matou? Lê lá as 34 queixas que eu não vou ler aqui. Silêncio total. Deus não falou nada. Ai, que sofrimento, né? Aí quando Jó fala assim: olha, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó reconhece a grandeza de Deus, Deus se manifesta. Aí a graça de Deus se manifesta. E ele começa a falar com Jó. E a gente conhece as respostas, né, de Deus. Amém? Lê lá. Amém? O versículo 40, Jesus repreende o mar e o vento. Aí Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês são tão tímidos?
Aí Jesus, é a vez de Jesus, né? A gente ora, Senhor, não te importa que pereçamos. Aí Jesus agora a resposta, por que vocês são tão tímidos? Irmãos, por que nós devemos ter fé e não medo? Por que nós devemos ter fé e não medo? Por causa da promessa. Quem mandou atravessar o lago? Foi Jesus que falou, vamos atravessar, os discípulos apenas obedeceram. Se Jesus falou, Ele prometeu. Se Ele prometeu, já é uma base para você não ter medo e ter fé. É a promessa de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus vela pela sua palavra. Se Ele falou, amém? Irmãos, entenda uma coisa, promessa de Deus é a mesma coisa de realidade. Escute isso, anote aí. Se Deus falou, tenha isso como uma realidade. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É uma realidade. Amém? Por causa da presença, você não precisa ter medo. Irmãos, Jesus pode estar quieto, dormindo lá, cansado, mas Ele está no barco. Entende? Vocês estão entendendo isso? Ele pode estar quieto, não falar nada, não é o momento de falar, mas Ele está no barco. Ele está ali no barco. Quando Jesus repreende os discípulos e fala assim, por que não tendes fé? É justamente isso, irmãos, eu estou aqui. Eu estou aqui. Irmãos, não devemos ter medo por causa da paz de Jesus. Paz não é ausência de tempestade, mas é a certeza de que tudo está no mais absoluto controle de Deus, apesar da tempestade. Jesus tinha o controle da situação, apesar de estar dormindo. Entende? Jesus tinha plena consciência do que estava acontecendo. O barco não estava à deriva, ele tinha o controle. Você não precisa ter medo, porque Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre a natureza. A gente percebe nos versículos. Jesus repreendeu o mar e o vento. O vento e o mar lhe obedecem. Deus para o sol. A tempestade cessa. Anjos obedecem ao seu comando. Deus chama as estrelas e elas se apresentam uma a uma, não falta nenhuma. Até a mula fala. Jesus tem poder sobre os demônios. Quando eles atravessaram aquele lago, eles foram para uma cidade chamada Decápolis, que é o conjunto de 10 cidades. São cidades gentílicas. Quando Jesus atravessa, ele vai ao encontro de um endemoniado gadaleno, que vivia no cemitério, se cortando, nu, violento. O que Jesus faz? Expulsa os demônios. Aquele homem é liberto. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Depois que ele cura esse homem possesso, ele está andando um pouco mais para frente, vem aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus cura a enfermidade. Irmãos, não precisa ter medo, precisa ter fé. Um Deus que tem poder sobre a natureza, os demônios, sobre as enfermidades. Por que no barco da vida da gente vamos ter medo? Porque Jesus não está te respondendo? Isso não quer dizer que ele não esteja no barco. Ele demorou para atender Jó, uma situação que aparentemente já não tinha mais situação, não tinha mais solução. Ele chegou no quarto dia e já estava morto e sepultado. Ele foi para ressuscitar. Ele foi para mostrar que ele é Deus.
Ele foi para mostrar que Ele é Deus. Amém? O versículo 41 é a pergunta de um discípulo para o outro. É a pergunta entre nós, eu e você, você e eu. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este, irmãos? Quem é este? Amém? Ele é o leão da tribo de Judá, né, irmãos? Ele é a raiz de Davi. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tomou a chave da morte nas suas mãos, aquele que comprou muitos de muitas nações para apresentar ao Senhor. Ele é aquele que se doou, né? Deu a vida dele por nós, nos deu a salvação. Quem é este? Quem é este? E aí, irmãos, nós precisamos conhecer mais de Deus. Precisamos conhecer mais de Deus. Somos chamados a ter fé e não medo. Nessa manhã, eu gostaria de deixar essa palavra com os irmãos. Jesus está em silêncio, mas Ele está no barco, né, irmãos? Ele está no barco. Amém? Vamos nos colocar em pé? Eu gostaria de pedir para a irmã Marisa estar orando. Amém? Por favor, irmã. Que a gente possa, irmãos, nessa manhã, de muita simplicidade, né, entender essa palavra. Jesus não precisa, Ele pode, mas não precisa estar falando para nos provar que está no barco. Ele está, e isso nos basta. Amém? Lembrando-se de Jó, lembrando-se de situações, né, em que Deus ficou em silêncio. Lázaro, mas o Senhor, quando Ele tem um cântico que diz, quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, né? Quando Ele está em silêncio, Ele está esperando o momento de agir. É só isso. Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar.